começar? Senhoras e senhores, dando prosseguimento à programação, neste momento, convidamos os senhores Walter Luiz Araújo da Cunha e Priscila Escócio de França Diniz, representando o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, a fazerem uso da palavra para falar sobre os desafios enfrentados na CGU. Walter Luiz Araújo da Cunha é diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da CGU, auditor federal de Finanças e Controle, pós-graduado em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Com a palavra o senhor Walter Luiz. Senhores secretários, diretores, demais colegas e convidados, gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar participando aqui, mostrando um pouco do trabalho que a Diplage está desenvolvendo na CGU. Ela não está participando diretamente aqui da organização do evento, mas foi convidada por estar trabalhando diretamente com a implantação da gestão de risco na CGU. Tá? Então, antes de ir diretamente para as transparências, né, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro, a Diplage, ela não é um órgão, não é um setor ligado diretamente ao controle, né, mas à governança lá na CGU. Então, a diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e é uma diretoria que ela leva a CGU para frente, é uma diretoria de vanguarda, diferente, por exemplo, de uma área de controle que é um pouco mais conservadora, né? Então, como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, a CGU era um ministério em papel, né? E a Diplage que capitaneou, por exemplo, a implantação do SEI. A CGU era um ministério presencial e a Diplage que implantou, né, o teletrabalho, né, que hoje a gente é referência. E hoje a gente também está capitaneando a parte de planejamento estratégico, por meio, né, cada um, né, dependendo da área, nas suas duas coordenações. Tá? Então, a missão que o secretário executivo passou para a gente foi bem clara, né? Ele queria que a política que a gente implantasse ela fosse aplicável, replicável e sustentável. Tá? Então, como aplicável, ele queria que cabesse dentro da CGU. Então, não adianta nada a gente fazer uma política muito grande, que no final a gente vai argumentar que não tem recurso, não tem software e todas as outras desculpas mais. Né? Replicável, porque a gente sabe que vai servir de modelo, a gente já está sendo, inclusive, convidado por algumas áreas, pelo fato de a gente já ter lançado a política, para poder receber, né, os colegas, para dizer o que a gente já fez, né? E sustentável, que não seja um fogo de palha, que daqui a um ano está todo mundo cansado, de língua para fora, e não consegue mais gerenciar o monstro, né, que foi criado. Então, eu tenho no meu nível lá de decisão, eu tenho controlado muito isso. Tá? Com relação ao risco, né, eu acho que a gente não deve considerar a gestão de risco apenas como mais uma atribuição, principalmente os gestores, né, os decisores, porque, na realidade, é uma ferramenta de gestão. Tá? Então, é muito comum, isso acontece muito no planejamento estratégico que a gente toca também, a gente dá o retrato do setor, né? Ou seja, o gestor, o decisor, ele pode consumir aquela informação e daí tomar suas decisões, e quando a gente vê, ele está se revoltando contra o próprio retrato. Né? Ele fala, mas isso... Aí começa a atacar o processo, é ruim, isso não presta, mas na realidade ele está escondendo, pode estar escondendo, por exemplo, uma falha de gestão, e aquilo pode estar sendo observado. No caso de risco, ele pode ser o próprio risco do setor. Né? Então, assim, sendo bem claro, assim, se você encontra uma resistência muito grande, né, de um gestor em relação... Eu estou falando daquela resistência de atacar o processo, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade e expõe, olha, eu estou sem pessoal, mas eu estou fazendo isso aqui. Mas aquela resistência ferrenha pode esperar que o próprio gestor ali, no caso, está sendo um risco, porque essa parte de governança, principalmente risco, ele expõe as entranhas, né? Ninguém gosta, né, de expor, né? Mas hoje, na sociedade que a gente vive, a gente precisa colocar isso. Tá? Então, assim, a palestra vai ser dividida em duas partes, né? Eu vou falar mais do alinhamento estratégico e do macro, né, do processo. A Priscila, ela entra depois para detalhar um pouco da metodologia que a gente está desenvolvendo e como é que está o processo hoje. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui
é o nosso mapa estratégico lá da CGU, tá? Que ele foi elaborado em 2015, né? Aqui eu posso dizer para vocês, né, que nada impede, né, que você faça a política de gestão de risco sem um mapa estratégico, mas é muito mais fácil, tá? Muitas das discussões são mitigadas porque já está previsto no mapa estratégico, não cabe a ninguém mais estar questionando. E vocês podem notar, primeiro lá a missão da CGU, né, que não está dando lá para ler, mas é promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, né, prevenção e combate à corrupção, com participação social, e a parte de avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto, né? Aquela, lá em cima não está dando para ler, mas é o canto superior direito. Então, e a gente tem dois objetivos estratégicos dentro dos 20 que a gente elencou nas 5 perspectivas, que tratam exclusivamente de gestão de risco, né? A gente tem um interno e tem outro externo que a gente vai ver agora. Internamente, né, essa parte cabe mais à DIPLAD, né, que ela fomenta a gestão interna, está lá. De tudo que ele vai dizer, a gente é obrigado, né, a gente tem como missão internalizar os instrumentos de gestão de risco, né? Fora as outras ações que estão previstas, ele fala disso. Então, já está previsto no nosso mapeamento estratégico isso. Tá? Nesse ponto aqui, a DIPLAD ela capitania essa parte, né? E aí as finalistas nos ajudam, né, no secundário para nos dar todo o suporte. Já no segundo objetivo, que trata de disseminar, né, aí já disseminar no âmbito aí da esplanada, né, do Poder Executivo Federal, aí já cabe as finalísticas, e a DIPLAD faz o seu papel secundário por meio de benchmark, né, ou seja, a gente recebe, né, os nossos colegas para poder eles verem o que a gente está fazendo de bom, né, e de ruim, para que não possa se repetir. A gente já faz isso muito no planejamento estratégico, como eu citei, e no teletrabalho. Tá? Isso aí já tem até uma agenda semanal reservada para atender entidades externas. Aqui, como a gente concebeu, né, a gestão de risco, a gente está com um foco muito grande na parte de integração entre áreas. Tá? Então, dessas bolinhas ali, a DIPLAD estaria aquela lá da direita, né, também está um pouquinho difícil de ler. Tá? Então, a gente está lá na parte de gestão de risco em si. Lá em cima, como auditoria, né, do Poder Executivo Federal, estaria, no caso, a Federal de Controle, né, já com a missão finalística. Né? Ali embaixo, a gente teria a STPC na parte do programa de integridade. A gente está tentando alinhar o programa de integridade da CGU com a gestão de risco. Não é uma tarefa fácil, mas a gente está tentando alinhar. Eles nasceram em épocas diferentes, mas a gente quer integrar tudo. Tá? E ali também está o papel de instrução da CGU, né? Não está dando para ver mais o número que está lá, de 3.500 formados desde o ano passado. Né? Então, está tendo esse direcionamento muito forte aí da coordenação da CGQA em capacitar, né, os nossos colegas aí no Poder Executivo Federal para que eles possam montar sua própria política e implantação de gestão de risco. Tá? Então, tem esse trabalho muito forte da finalista também, no caso da instrução, até para que depois a gente possa cobrar de uma forma mais apropriada. Aqui é o contexto externo, né? Ali o que a IN trouxe de novo, né? A IN que foi publicada ano passado, tá? Então ela vai lá uniformizar, né, os conceitos, tá? Ela determina, né, que seja criado um comitê. Eu vou explicar como esse comitê foi criado lá na CGU, tá? Ela também determina que a CGU, ela passa a missão para a CGU, que a CGU faça a aferição, né, dessas implantações de política de gestão de risco no Poder Executivo Federal. Tá? Então, toda essa parte de estrutura trazida da IN, a gente já cristalizou por meio da nossa política que foi lançada, né, agora em abril. Tá? Aqui é o esqueleto da nossa política, ela está lá tanto no nosso site, está no site que foi publicado, se não me engano, dia 13. Né? Dia 12 foi assinado, dia 13 estava publicado. Aqui é a estrutura, a gente está trabalhando, né, visando pelo menos 3 artefatos. Né? A política foi o primeiro, que daria as diretrizes gerais, né, os conceitos, as atribuições de competência. A gente já está trabalhando na metodologia, que ela é um capítulo do nosso plano, a Priscila vai explicar com mais propriedade. E a gente também está trabalhando, assim, está vislumbrando o manual operacional, que aí já entraria na ferramenta em si, de como é o procedimento para poder executar essa gestão de risco. Tá?
Aqui eu vou falar sobre cada um, né? Certo? Aqui as estruturas que a gente está prevendo. Então, aqui, fundamento de gestão de risco. Isso aqui são as partes do nosso plano de projeto. A gente projetizou a implantação da gestão de risco lá na CGU. Tá? Então, no nosso plano, o que ele contém? Né? Primeiro deles aqui, os fundamentos. Né? Então, a gente reúne todo o arcabouço que a gente teve contato durante, né, a concepção do projeto. Então, vai estar lá, né, tanto referência à ISO quanto ao COSO, referência à própria IN, né, que trouxe essa obrigação para nós. E ali embaixo já está referenciada a nossa política, que ela para a gente vai ser a raiz de todo o processo. Tá? E ali à direita e mais abaixo estaria as boas práticas, né, da gente estar captando aí, né, nos melhores da classe. Né? A gente veio aqui no Ministério do Planejamento, foi lá na Receita Federal, foi no Bacen, foi na STN, tá? Ultimamente foi no SERPRO também. Então, a gente está pegando o que tem de melhor para poder trazer. Né? Então, assim, uma dica, né, que eu dou, deve haver perguntas depois, vamos atrás de quem já está fazendo. Tá? Então, vai atrás, já tem muita coisa pronta por aí, você traz, não precisa inventar, mas você pode inovar, pega uma coisa que já existe, adapta a sua realidade e torna melhor. É o que a gente está tentando fazer também, para não reinventar a roda. Tá? A segunda parte aí do nosso plano trata da estrutura em si. Tá? Essa estrutura, todo esse processo está em construção. A nossa estrutura ela obedece lá ao preconizado lá na IN, né? São as 3 linhas de defesa. Tá? Uma coisa que a gente fez questão de colocar na nossa política é que todos os servidores são responsáveis pela gestão de risco. Tá? Um servidor que esteja inserido num processo ou que tenha conhecimento de um processo, naquele processo tem um determinado risco, ele tem a obrigação, né, de reportar aquele risco. Por que a gente fez isso? Para não dizer, esse gestão de risco é só a DIPLAD. Aqui não tem risco, não. Risco só tem lá na DIPLAD. Então, a gente já colocou esse dispositivo para que todo mundo se apropriasse, né, dessa incumbência. Tá? Logo em seguida, né, vem os responsáveis pelo gerenciamento de risco, aqueles que vão ser atribuídos efetivamente. Né? Isso aí na primeira linha de defesa. Na segunda linha de defesa lá, a gente vai ter o núcleo. Esse núcleo hoje ele está sendo desempenhado pela DIPLAD, que é a área especialista em risco, mas ela é supervisionada lá pelo comitê gerencial. Tá? Então, o comitê gerencial ele tem representante de todas as áreas e tudo que a gente faz, né, tudo que a gente produzir, vai ser submetido no primeiro momento ao comitê gerencial para que ele nos controle, né, porque a gente não fuja, né, do que está previsto para casa. Então, ali é a nossa segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa é feita pela auditoria interna, vai ser feita pela auditoria interna da CGU. Lá em cima, né, o reporte de alta administração, aí a alta administração dirigente pessoalmente, né, o secretário federal de controle e os outros secretários, e ali o comitê. Né, o comitê já como outro ente, né, para poder decidir. Essa estrutura de comitê gerencial e comitê estratégico ela também não foi inventada, né, ele veio, né, da governança, né, da portaria de governança que estabeleciam, a 1308. Tá? Então a gente não criou, já aproveitou uma estrutura existente e vai aproveitar essa estrutura para tomar essas decisões. Tá?